Bom, Angela, agora a gente vai para o quadro like, dislike e comentário. Nesse quadro, nossa equipe fez uma lista de pessoas. Ela vai aparecer uma fotinha ao seu lado aí na tela. E você vai falar se você dá like ou dislike. E vai fazer um comentário sobre essa pessoa. Vamos lá? Vamos. E o primeiro nome da lista do nosso quadro like ou dislike comentário é Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Oxe, precisa dizer, dou muitos likes para ele. Dou likes e dou, assim, todo o meu sentimento, né, de gratidão por essa pessoa que, não só por ser meu pai, mas por ter desempenhado também a sua missão de propor uma nova forma de relação do homem com a floresta, né, e por ter feito, né, toda essa transformação e dado essa visibilidade aos povos da floresta. Quais são os maiores ensinamentos que você pegou dele, Angela? Olha, os amigos contam do carisma, né, e da capacidade que ele tinha de buscar apoio à luta e que a vida dele girava em torno dessa luta. Assim, eu não tive uma convivência longa com meu pai, né? Eu saí da companhia dele ainda muito criança e só fomos nos reencontrar de fato, né? Tirando aqueles momentos mais rápidos, de encontro rápido, mas só fomos nos encontrar de fato para tentar, talvez, rever todo o tempo que a gente ficou longe, né? Tentar nos reconhecer enquanto pai e filha, reconectar os nossos laços já quando ele já estava próximo de ser assassinado. Então, eu não tive muito tempo de convivência com ele. Eu morava em Rio Branco, ele em Chapuri, e ele sempre nesse movimento dele de organização dos seringueiros. Tivemos poucos momentos, mas momentos muito importantes para eu conhecer o Chico pai, né, e o potencial que ele teria como pai, assim. Então, mas de uma grandiosidade de colocar sempre os outros à frente dele mesmo, sabe? O interesse das outras pessoas à frente dos interesses dele. Então, sempre foi, assim, o que eu aprendi do Chico foi com os amigos, com os companheiros e com tudo que eu li a respeito dele. Então, essa coisa de colocar esse desprendimento, né, em colocar os interesses coletivos à frente dos interesses pessoais dele. E o próximo nome aqui da nossa lista é Marina Osmarina da Silva Vaz de Lima, a Marina Silva. Olha, apesar das polêmicas, é, eu acho a Marina uma mulher muito forte, muito guerreira, sabe? Que superou muitas dificuldades ao longo da sua trajetória política também e sofreu muito preconceito e superou tudo isso, né? Embora mais tarde tenha dado umas escorregadas políticas assim difíceis de entender, considerando a pessoa que ela é. Apesar de tudo, eu dou like para ela, por ser uma mulher negra da floresta e ter superado tantas dificuldades e tantas barreiras. Ela foi parceira política do seu pai, né? Você chegou a ter algum contato com ela? Você tinha um certo tipo de amizade com ela? Tive, não tenho mais, até porque também ela não vem mais ao Acre, quando vem, eu acho que ela fica ali meio restrita ao círculo familiar dela, né? Durante as últimas campanhas políticas, a gente teve algumas rusgas, assim, não diretamente com ela, né? Mas, por exemplo, eu não concordo até hoje com muitas decisões políticas que ela tomou, como apoiar Aécio Neves, como tentar se manter neutra, e essa mágoa que ela guardou, né, esse tempo todo, né, do Lula e do PT, que fizeram ela se transformar numa pessoa assim meio que amargurada. Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente, você acha que
houve bastante progresso assim na área ambiental durante o período que ela ficou à frente do ministério? Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente, assim, a gente conquistou muitas coisas, assim. Agora, eu creio que ela, como uma pessoa, né, que conhecedora, vinda dessa realidade, talvez não tenha feito, e aí, né, eu não conheço o sistema, né, e a gente sabe que o sistema é cruel, talvez ela não tenha feito, né, tudo que poderia e que estava ao seu alcance, mas houveram avanços, sim, significativos, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Vamos pro próximo nome aqui da nossa lista, Dilma Vana Rousseff. Olha, muitos likes para ela também. Sim, outra mulher guerreira que enfrentou também, né, muitas batalhas duras, né, como o câncer, como a ditadura, né, suportar o peso também depois de eleita presidente desse país, né, de um país tão machista, tão conservador, sair, né, do jeito que saiu como uma criminosa, né, e depois tendo tudo isso, né, tendo sido inocentada, não ter sido conseguido provar que ela de fato tinha cometido, né, as tais pedaladas fiscais, ou que era, na verdade, um grande jogo político, o interesse político, o impeachment dela, né, tudo isso fez a Dilma crescer muito, assim, né, como mulher, como crescer muito do meu ponto de vista, assim, no meu conceito, né? Como mulher, embora, né, tenha todo esse problema de governabilidade, né, dos tantos apoios que o PT teve ao longo dessa estrada para poder governar, né? Mas assim, a Dilma se mostrou uma pessoa que mesmo com a Lava Jato, mesmo com a perseguição que foi feita, né, a ela, não se conseguiu provar que ela tenha cometido nenhum crime. Então, uma mulher que, mesmo não tendo, na verdade, priorizado a questão ambiental também no governo dela, né? E vamos combinar que, de fato, o governo dela foi um governo onde não se conquistou, né, não se conseguiu avançar muito, né, em relação à proteção do meio ambiente nesse país, né, mas e foi uma pessoa que, né, que tinha aquela perfil desenvolvimentista, extremamente desenvolvimentista, né? Mas, enfim, foi uma mulher também que venceu e que superou muitos desafios para chegar onde chegou e que depois se mostrou também uma pessoa ética, né? Ter conduzido o país de forma ética. Se ela se candidatasse a presidente agora em 2022 ou qualquer outro cargo eletivo assim que desse para você votar nela, você consideraria votar na Dilma? Consideraria, sim, eu sou petista. Se Vamos ela pro se próximo. candidatasse, se ela se candidatasse pelo PT. E se ela se candidatasse pelo PV, por exemplo, votaria nela? Não iria. E você acha que o PV ele representa causas ambientais hoje em dia? Acho que o PV representa muita coisa. O PV é meio incoerente, né? Mas, enfim. Vamos pro próximo. O próximo da lista é Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus do céu, olha só aqui. Se tiver mais dislikes, é totalmente dislike. Olha, assim, é muito triste para eu, como brasileira, né? Falar que esse presidente não me representa em nada e com certeza não representa a maior parte dessa população trabalhadora desse país. Pelas suas ações, pelos seus atos, né? Desde que assumiu, ele demonstra não ter nenhuma empatia com o povo brasileiro, né? A não ser a elite que cerca ele, que tem os interesses atendidos por ele. Então, realmente não tem como
dá um like, não tem como admirar, até porque ele faz questão, né, de não ser uma pessoa admirável. Muito bem, vamos para o próximo aqui da lista. Gladson Cameli. Gladson Cameli, eu também eu dou um dislike para ele, porque é um governo que, desde que assumiu, primeiro que o compromisso dele não tem problema que seja com agronegócio, desde que ele tenha também compromisso com o restante da população que ajudou, né, que faz parte do Estado e que precisa também ser atendida pelas políticas públicas do Estado. Então, assim, ele, além de ter esse compromisso, parece que mais voltado para o agronegócio também, ele também não tem executado políticas públicas para as populações tradicionais, mesmo quando essas políticas públicas estão lá e quando existem os recursos para isso. Então, ele tem, né, desde que ele assumiu, por exemplo, ele não tem pago o subsídio da borracha, que é um importante componente do preço da borracha, né, que faz o preço da borracha aumentar um pouco e gerar um pouco mais de renda para os trabalhadores, aliás, para os extrativistas e para as extrativistas. Então, ele não tem sido justo, né? Agora, tem agido com muito rigor nessa questão da pandemia, né? Aí tem realmente sido um governador que tem atendido às necessidades desse momento, né? De impor uma rigorosidade, porém também em relação aos povos da floresta, ele não consegue estipular um plano que atenda a essas populações, né? Que também dê essa assistência às populações que estão lá na floresta desassistidas. Nem Bolsonaro, nem Cameli se preocupam com essas populações. Dislike para os dois, então. Dislike para os dois, infelizmente. Agora vamos para o próximo nome aqui. Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos likes. Luiz Inácio Lula da Silva, ele esteve aqui no Acre, né, várias vezes, era amigo do meu pai. Então, um operário, um cara que conseguiu chegar a ser presidente do Brasil, algo inaceitável pelas elites desse país, né, e que está pagando preço por isso até hoje. Então, mas Lula ousou muito, né, e fez muito pela população pobre desse país. Você acha que houve bastante progressos assim na área ambiental durante o governo Lula? Pô, tivemos muitos avanços, sim. Né? E não só na área ambiental, na área social, eu costumo dizer que esse país, a política nesse país, as leis eram feitas para homens brancos e de elite, né? Porque só nesse governo de esquerda a gente viu políticas afirmativas para as mulheres, para os negros, né? Para a população negra desse país, e também um diálogo enorme, né, com as populações tradicionais também. Like pro Lula, então. Muitos likes pro Lula. E o próximo aqui da nossa lista, Ângela, é o Cacique Raoni. Uma liderança muito forte, né, de um carisma inegável, sabe, o Raoni. E do alto dos seus 90, mais ou menos 90 anos, com energia, né, com uma capacidade de liderar muito grande. Foi um momento muito, muito único, né? Muito lindo ter estado com ele lá em Piaraçu, ter compartilhado de todos aqueles momentos lá com ele e com a firme decisão dele de não deixar, né, a mineração entrar nas terras deles, né? De saber conduzir, liderar o seu povo. Você conheceu ele pessoalmente já ou foi só no encontro? Não conheci ele pessoalmente. Like? Sim, like. E o próximo aqui da nossa lista é o ministro do Meio Ambiente, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Isso, todos os meus dislikes para ele, né, tal qual para o chefe dele, na verdade, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a pasta que
que ele administra, né? E que desde que assumiu tem imposto inúmeros retrocessos também na área ambiental, começando por militarizar também o ICMBio, né? Por impor uma ditadura também, né, dentro do próprio ICMBio. Enfim, é uma pessoa que não tem capacidade não para estar naquele ministério, podia ser que tivesse capacidade para estar em qualquer outro lugar que não esse. Ângela, em fevereiro do ano passado, em entrevista ao Roda Viva, o ministro Ricardo Salles disse que nunca tinha visitado a Amazônia e nem conhecia o Chico Mendes, seu pai. Mas que ele ouviu falar de muita gente do agro, abre aspas, que o maior herói amazônico era um aproveitador que usava os seringueiros, fecha aspas. Depois tentou mudar o que disse, piorou mais ainda, né? Ele falou, abre aspas, o fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é Chico Mendes nesse momento? Fecha aspas. Que resposta você daria a ele, Ângela? Quem é ele, Ricardo Salles, na verdade? A gente não imagina realmente que os fazendeiros, que pessoas ligadas ao latifúndio fizessem nenhum elogio ao meu pai, ou, né, mencionasse ele de forma elogiosa por tudo aquilo que a gente já conversou, né? Por todos os entraves que ele colocou entre esse segmento e o avanço da pecuarização da Amazônia, né? Então, para mim, isso é natural, né? Considerando quem é o próprio Ricardo Salles, quem são as pessoas que o cercam, né? Isso a gente percebe na reunião que ele teve com representantes da RESEC Chico Mendes, né? No ministério dele, que eram as pessoas, todas as pessoas que estiveram com ele têm processo, né? São infratores da lei. Então, esse é o tipo de pessoas que o cercam. E aí, um questionamento desses vindo dele, para mim, soa como um elogio. Significa dizer que, né, meu pai jamais estaria cercado por essas pessoas, estaria cometendo atos como esses, né? E, enfim, uma pessoa, por isso que eu digo que ele é uma pessoa desqualificada, como praticamente todas as pessoas da equipe desse atual governo, né? E o próprio ministro da Educação também é um outro que não tem o menor preparo para assumir. Enfim, o próprio Bolsonaro, na verdade, não tem capacidade nenhuma para estar presidente do Brasil. O papo tá bom, a gente já tá chegando ao final aqui do Conversas, e a gente sempre finaliza aqui o Conversas, Ângela, com o quadro hashtag. Nesse quadro você cria uma hashtag, pode ser uma hashtag sobre qualquer coisa, tipo hashtag falo mesmo, hashtag desabafo, e você fala o que você quiser sobre esse assunto que você criou a hashtag. Vamos nessa? Tá bom. Então começa agora o quadro hashtag. Então vamos lá, Ângela. Qual é a hashtag que você vai criar? É uma hashtag que está sendo muito usada e que eu vou continuar usando para Bolsonaro, porque é um governo que não tem a menor empatia e que não tem o menor interesse pelo público brasileiro. Hashtag fora Bolsonaro, então! Mais uma vez, sempre. E essa foi a hashtag de Ângela Mendes. Muitíssimo obrigado, Ângela. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada, gratidão, tá, por essa preferência. Foi um prazer muito grande conversar com você e que seja um sucesso, né? O teu canal, que você possa estar trazendo pessoas muito interessantes também para estar dialogando com a gente. Vida longa ao seu canal. Senhoras e senhores, essa foi Ângela Mendes aqui para o Conversas. Muito obrigado, Ângela. Deixa seu comentário e seu like aí pra gente. Comente quem você quer ver aqui no Conversas. Muito obrigado e até a próxima conversa.